Bom, pessoal, estou gravando aqui rapidamente a parte da aula que acabou falhando aí por conta da conexão, tá? Eu melhorei aqui a parte relativa aos processos deletérios, a caracterização dos efeitos associados à não linearidade física do material, que a gente está começando a ver, e posteriormente a gente vai evoluir na aula que vem para a não linearidade geométrica, para ver como a norma considera e como calcula isso, tá? Bom, então, eu coloquei aqui, além da relaxação, da fadiga e do comportamento mecânico do concreto, que não é elástico, né? Ele não recupera as deformações, ele é elástico plástico, um misto, tá? Então, a gente tem basicamente isso traduzido por um rearranjo da estrutura do material, uma estrutura cristalina, molecular, e nesse rearranjo é que a gente tem o efeito deletério. Pode ser uma plastificação, que quando deforma e não recupera a deformação, o escoamento, né, algo específico de plastificação que ocorre em metais, de uma forma diferente, né, por deslizamento entre as camadas das moléculas, fissura, fratura, fadiga, como a gente já comentou, fluência, que é uma deformação diferida no tempo, e a relaxação. Tá? Todos esses fenômenos, essas características, produzem aí uma relação de tensão que não vai ser proporcional à deformação, né? Uma não linearidade do material. Também, em parte, a não linearidade do material é considerada, tá? Não linearidade física do material, ela é considerada no fenômeno da flambagem, tá? Em parte. A parte da flambagem envolve um processo geométrico, que a norma de metálicas considera também como geométrico, tá? E outra parte, quando se refere aos parâmetros do material, especialmente o E, é denominado como físico. Na verdade, na norma de concreto em específico, a própria rigidez, que tanto mescla o produto do E, que é a velocidade, e o I, que é o momento de inércia, é considerado um parâmetro aí, uma vez reduzido, como uma aproximação da não linearidade física do material. Tá? E essa parte da flambagem, a gente já tinha comentado isso, né, dos coeficientes de redução. A parte da flambagem, vocês viram um pouco em concreto armado. Basicamente, eu coloquei aqui uma definição dela. É uma instabilidade repentina e acontece em peças comprimidas, tá? Não é preciso ter excentricidade. Se bem que se tiver excentricidade, na compressão isso fica potencializado, mas aí por um momento fletor inicial, tá? Mas sem excentricidade, tá? Acima de um nível crítico e a resposta é uma deformação transversal abrupta, repentina, tá? Isso é prejudicial, destrói a estrutura, porque uma carga de excentricidade gera uma excentricidade, na verdade, desvia o eixo da coluna, produz um esforço adicional de momento fletor, porque a carga passa dentro da coluna, né, que era axial, agora tem uma excentricidade em relação ao ponto de aplicação, que gera um momento fletor. Não tinha anteriormente. Esse efeito geométrico da flambagem é denominado de não linearidade geométrica, a parte da flambagem. Tá? É, e também segunda ordem. Agora, como isso se traduz em termos teóricos? Tá? Quem estudou isso basicamente foi o Euler, a nível global, tá? Se traduz pela peça inteira, peças comprimidas inteira, não partes da peça. Tá? Como, por exemplo, uma cantoneira metálica, onde uma vez comprimida, partes das abas podem sofrer uma entortadinha ali por conta de um nível de compressão acentuado, mas não toda a peça. Tá? Então, existe uma diferenciação entre global e local nesse sentido. O local, ele basicamente vai ser traduzido por uma veiculação dessa compressão aí crítica, né? Uma parte só da peça. Isso vocês vão estudar melhor em estruturas metálicas.
No quesito global, tá, a gente percebe na formulação de Euler que, dependendo da vinculação, a gente pode traduzir várias formas de curvatura da peça abruptas no final da flambagem, né? Essas linhas a gente indica como que a peça comprimida se comportaria na flambagem, dependendo dos seus vínculos. E se for engastado, engaste apoio, esse aqui biapoiado, e esse engaste livre, por exemplo. Esse símbolo aqui seria um engaste com deslizamento, não é um engaste total. Tá? Esse já seria uma conotação, por exemplo, de um topo de um edifício, por exemplo, tem uma certa rigidez lá em cima, né? Não chega a ser uma extremidade totalmente livre, por exemplo. É uma idealização estrutural. Na prática, um apoio desse, em termos de engenharia civil, a gente não tem ele realmente. Tá? Na engenharia mecânica, sim. Bom, e aqui a gente tem valores teóricos de um parâmetro que vai idealizar esse comportamento dos apoios. E eles vão entrar nessa formulação aqui, que é a fórmula da carga crítica de Euler. Ela vai depender desse K, que vai ser multiplicado pelo comprimento original da peça comprimida, que é considerado até o ponto de vínculo dos apoios. Ela forma o parâmetro KL, ou comprimento de flambagem. Tá? No caso, é elevado ao quadrado, indicando que quanto maior ele, menor vai ser a carga crítica que leva à flambagem. Ou seja, mais fácil ela ser atingida e, logo, mais fácil a flambagem pode ocorrer. Agora, pelo contrário, a carga crítica vai ser maior se o produto de rigidez, a flexão, for maior. Tá? Então, a rigidez da flexão, traduzida pela molaridade do material, e os eixos e os momentos de inércia em relação aos eixos da peça. Aqui x e y, mas, dependendo da peça, a gente pode considerar o eixo de menor inércia também. Uma cantoneira de abas, por exemplo, iguais ou desiguais, ela tem um eixo de inércia que não é nem x nem y, como menor de inércia, que tem que ser considerado abaixo. Bom, o parâmetro que indica flambagem, que você já estudar em concreto armado, vem dessa formulação, que é o índice de esbeltez. Na verdade, ele é uma indicação indireta da flambagem. Na verdade, é usado para classificar as peças comprimidas, né? E pode também ser utilizado para classificar o tipo de cálculo que é necessário, dependendo aí do efeito da flambagem, e daí se deve ou não ser considerado de uma forma mais apreciativa os efeitos de segunda ordem, são aqueles onde o eixo da peça comprimida é desviado e a carga axial, pela excentricidade, produz um esforço adicional que não tinha anteriormente. Tá? E isso a gente chama de segunda ordem. Bom, esse nome dele vai aparecer da seguinte forma. Tá? Se a gente transformar essa formulação em termos de esforço, que é esforço normal, né? Em termos de tensão normal, que é força sobre área, a gente pega então essa formulação e divide pela área, vai ficar assim. E aí, em vez de carga crítica de flambagem, a gente vai chamar de tensão crítica de flambagem. Dessa tensão crítica de flambagem aparece esse I sobre A. Esse I sobre A é uma relação próxima ao raio de giração. Na verdade, o raio de giração é um parâmetro geométrico definido como a raiz quadrada do momento de inércia sobre a área. E é mais ou menos como se fosse o raio que vai do centro da peça até ao bordo da peça. Não é exatamente igual, tá? Mas dá a ideia de como se fosse esse raio. A ideia é que quanto maior for ele, é mais difícil da peça sofrer uma rotação em torno desse eixo de flexão. Tá? Agora, se I é raiz quadrada de I sobre A, então I ao quadrado é I sobre A. Então, eu posso substituir esse I sobre A na fórmula por I ao quadrado, que é o raio de giração ao quadrado. E a fórmula da tensão crítica fica assim. E
Essa relação de comprimento de flambagem da fórmula original de Euler e raio de giração é denominado índice de Sveltez. A relação é assim: lambda, índice de Sveltez, é igual ao comprimento de flambagem, que eu estou chamando de LFL, dividido por I, raio de giração. Em outros livros, o raio de giração é denominado R mesmo, tá? Mas o mais comum é I. E por que é assim, né? Porque o parâmetro geométrico em cima de comprimento indica que quanto maior o comprimento, mais esbelta é a peça, mais ela sofre flambagem. E é assim mesmo. E no denominador raio de giração, que é o parâmetro relativo à seção transversal, quanto mais maior é, mais robusta ela é, precisa vir no denominador para que, se ele for pequeno, a robustez do raio de giração, esse parâmetro de lambda fica maior. E sendo maior, indica que a peça é mais esbelta. Ou o contrário, né? Se o raio de giração é alto, o índice de esbelteza é baixo, indicando que é uma peça robusta, né? Uma peça comprimida robusta. Em alguns casos, dependendo da norma, que nem concreto armado, é uma classificação de coluna, né? Uma classificação de coluna curta, esbelta, medianamente esbelta ou esbelta, né? Mas é uma indicação da esbeltez ou da robustez, se a gente for considerar o contrário desse parâmetro. E ele vai ficar substituído, então, já que aqui está ao quadrado, na fórmula da tensão crítica, ela fica assim, no denominador, ao quadrado. Então, quanto maior for o índice de esbeltez, como está aqui no denominador, menor é a tensão crítica de flambagem, ou seja, é mais fácil dessa tensão crítica ser atingida, já que ela é um valor menor. E aí é mais fácil desse fenômeno ocorrer, tá? Por isso, ela tem formas mais rigorosas de serem consideradas nos cálculos. Tá? Aqui para baixo eu já tinha explicado as referências da norma, tá? E na aula que vem a gente continua com não linearidade do arranjo estrutural. Obrigado, fiquem com Deus e até mais.